Bom, prezados e prezadas alunos e alunas, vamos para a nossa apresentação 7 da nossa aula de instalações prediais hidráulicas sanitárias e gás, tá? Continuando ainda com a água fria. A aula passada a gente viu uma aula onde a gente relembrou as questões de perdas de carga em condutos forçados, né? Perdas de carga localizadas e perdas de carga distribuídas, tá? Que a gente vai aplicar agora no sistema elevatório, né? Então, dentro da nossa concepção de prédio, a gente tem o hidrômetro, né? Uma caixa piezométrica, nem sempre é necessária, reservatório inferior, isso sim é necessário, né? O conjunto motobombas, que é isso que a gente vai dimensionar hoje, tá? O sistema que leva até o reservatório superior, né? A gente tem o barrilete que distribui pelos ramais, né, através das colunas, né, o respiro ou o suspiro aqui, ok? Então, nesse primeiro exercício exemplo, a gente vai pedir o seguinte: dimensionar as tubulações de recalque e sucção. Recalque é após a bomba, ou seja, a jusante da bomba, sucção é antes, para uma edificação com 4 pavimentos, sendo 2 apartamentos por andar, com 3 quartos, uma suíte de 12 metros quadrados, um quarto de 9 metros quadrados e um quarto de serviço. Tá? As especificações, tá? 2 pessoas para cada quarto de 12 metros quadrados, total de 2 pessoas. Uma pessoa para cada quarto de 9 metros quadrados, uma pessoa. E uma pessoa para um quarto de serviço. Então, totalizando aí 4 pessoas, tá? Utiliza a tabela 1.3 que você já tem em slides da aula anterior, né, consumo predial, a gente vai utilizar em apartamentos aí 200 litros per capita dia, ok? Então, para calcular o número total de contribuição, né, 4 pessoas por apartamento, vezes 2 apartamentos por andar, vezes 4 andares, 32 contribuintes. Aplicamos a tabela 1.3, essa aqui, a gente tem aí 32 contribuintes vezes 200 litros por contribuinte, tá? A gente vai ter 6.400 litros vezes 2 dias de intermitência, relembrando a aula, né, que é o ideal aí que a gente tem que ter, né, que o sistema de abastecimento ele tenha o volume suficiente para suportar 2 dias de água, isso para que se tem uma eventual parada no sistema de água ou alguma falha, não falte água durante 2 dias, que dê para fazer os reparos, tá? Então, 12.800 litros, né, que a gente vai considerar como consumo total, ok? Considerando que a bomba deve ter um rendimento de 20%, isso aqui é usual também, do consumo diário, na prática adotamos o período de 5 horas para recalcar o consumo diário, né? Então, 20% dá 4,8 horas, então a gente arredonda para 5, né? Então, o que isso quer dizer? Que em 5 horas a gente vai ter que recalcar, né, todo esse volume que é o consumo diário de 2 dias, então 12.800 litros. Então, 12.800 litros por 5 horas, a gente tem que ter uma vazão do sistema elevatório de 2.560 litros por hora. Tá? Aí, fazendo as conversões, tá? Isso dá 2,56 metros cúbicos por hora, ou 0,000711 metros cúbicos por segundo, ou ainda 0,71 litros por segundo. Ok? A equação aqui para calcular o diâmetro de recalque, ok? Então, D igual a 1,3x elevado a 1 quarto vezes a raiz da vazão, onde x é o número de horas de bombeamento por dia, dividido por 24, tá? Então, vamos lá. D 1,3 vezes 5 horas de bombeamento por dia, dividido pelo número de horas do dia, elevado a 1 quarto, vezes a raiz da vazão em metro cúbico por segundo, ok? Então, a gente tem que o diâmetro é 1,3 vezes 0,675 vezes 0,0267. Então, o diâmetro de recalque é aproximadamente 0,0234 metros. Como não existe esse diâmetro em termos comerciais, a gente adota o diâmetro comercial de 25 milímetros. Tá? Aproximadamente 1 polegada, diâmetro nominal. Lembrando, hein? É o diâmetro interno tá? É a parte interna do tubo, ok?
Como definição, a gente adota a canalização de sucção, tá, como diâmetro comercial imediatamente superior. Então, a gente vai adotar o diâmetro de sucção como 32 milímetros, diâmetro nominal interno, tá? Então, aproximadamente 1 1/4, ok? Então, a figura 1 apresenta o esquema hidráulico, onde a gente tem o reservatório inferior, 1,50 m de sucção, mais 1 metro de tubo, mais 50 metros de sucção, tá? O conjunto motobomba, mais 3 metros, tá? Aqui um sistema de válvulas, tá? Mais 50 centímetros de tubulação, mais 2,50 metros de tubulação, mais 10 metros de tubulação, mais 2,50 até chegar no reservatório, ok? Então a gente vai ter a altura geométrica, que vai desde aqui da válvula crivo até a tubulação de entrada, metade da tubulação de entrada, o centro da tubulação de entrada, tá? E a altura manométrica, que é a altura geométrica mais a somatória das perdas de carga, que no caso é a somatória de perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada tanto da sucção quanto do recalque, ok? Então, determinar a altura geométrica total, tá? Então, 1,50 mais 0,50 mais 3 mais 0,50 mais 10. Então, altura geométrica, 15,5 metros. Determinar o comprimento real da tubulação de recalque. Lembrando que recalque é após a bomba, tá? A jusante. Então, temos 3 metros mais 50 mais 2,50 mais 10 mais 2,50. Total, 18,50. Tá? Quantificar peças e, através da tabela de equivalência, determinar seus respectivos comprimentos no recalque. Então, a gente vai utilizar o método comprimento equivalente para determinar a perda de carga localizada. Tá? Então, a gente tem 4 joelhos de 90 graus. Aqui é no recalque, então a gente tem 1, 2, 3, 4. Uma válvula de retenção, aqui. Um T passagem direta, aqui. E 2 registros de gaveta abertos. Um aqui e outro aqui em azul. Ok? Todos de 25 milímetros, porque foi o cálculo que a gente fez anteriormente. Tranquilo, ok? Tá? Definição para diâmetro nominal, peguei aí da norma. Diâmetro que serve para designar o diâmetro de tubulação que corresponde ao diâmetro definido na norma específica de cada produto. Tá? Então é bem conturbado, bem aberto o que é o diâmetro nominal. Então, para efeito prático, a gente considera como o diâmetro interno da tubulação. Ok? Aqui a gente tem os comprimentos equivalentes. Okay? Vocês podem pegar de várias normas, de vários livros, pode pegar dos fornecedores, tá? Eu estou apresentando aqui do livro do Creder, tá? E da norma também, tá? Então, você tem o diâmetro nominal de cada peça, tá? Aqui você tem os diâmetros nessa linha, em milímetros, depois em polegada, e a peça, tá, que vai ser utilizada. E você tem o comprimento equivalente para cada uma. Ok? Então a gente tem 4 joelhos, uma válvula de retenção, um T de passagem direta e 2 registros de gaveta. A gente está falando em 25 milímetros, então a gente está falando dessa coluna aqui. Tranquilo? Então a gente tem um joelho de 90, comprimento equivalente a 1,20. Uma válvula de retenção tipo leve aberto, tá? Se fosse, pode ser pesado? Pode, eu consideraria, mas tá? Eu vou pegar a leve, tá? O exercício não especificou. 2,7 metros de comprimento equivalente. Tá? Ter passagem direta 90 graus, tá? 0,8 metros de comprimento equivalente. E registro de gaveta aberto, 0,2. Faça a somatória, né? Então tem 4 joelhos, então 4 vezes 1,2, 4,8. Uma válvula de retenção, um T de passagem, 2 registros de gaveta. Faz a somatória de todos. Então, o meu comprimento equivalente, tá, é 8,7 metros. É como se a perda de carga referente
a essas conexões, a essas peças localizadas, fosse igual a 8,7 metros de comprimento. Então, eu vou somar ao comprimento real para poder fazer o cálculo. Tranquilo? Aqui eu peguei outra tabela só para vocês verem que as fontes de fornecimento dos comprimentos equivalentes podem ser vários, tá? Então, perda de carga em conexões, comprimentos equivalentes para tubo liso, tubo de plástico, cobre ou liga-cobre, tá? Então, se vocês forem usar a norma, vocês poderiam utilizar esses valores aqui também. Tranquilo? Aqui temos o ábaco de Flaman, tá? Tanto esses ábacos que eu vou apresentar para vocês, eles são para calcular a perda de carga unitária, que é esse J aqui, tá? E também vou apresentar uma equação. Vou calcular das duas maneiras para vocês poderem comparar. Aqui o ábaco de ferro, ípor e sal, esse eu vou utilizar, tá? Junto com a equação. Claro que esses ábacos não vêm do nada, tem uma equação que rege eles. Então, com o diâmetro e com a vazão, a gente calcula a velocidade e a perda de carga unitária. Na verdade é o seguinte, com dois dados você traça uma reta, sim, e obtém os outros dois dados. É assim que funciona. Ok? Então vamos lá. A gente tem o diâmetro de 25, ok? Está aqui. E a vazão de 71. Ponto 71, que está aqui, ó. A gente traça a reta e obtém os outros dados, tá? Então a gente tem a velocidade para esses dados, para o diâmetro de 25 milímetros e a vazão de 0,71 litros por segundo, a gente tem uma velocidade de 1 metro por segundo e a perda de carga unitária de 0,08 metro para cada metro de tubulação. Ok? Esse valor encontrado aqui, eu vou calcular, tá? a perda de carga total do recalque. Porém, depois eu vou verificar, através da equação do próprio FAR, IPO e SAL, ver se está bem próximo aqui. Tá? E pego o valor maior para poder ter um fator de segurança. Tá? Então, o comprimento total é o comprimento real mais equivalente. Tá? A perda de carga total vai ser a perda de carga unitária, 0,08, vezes o comprimento total. Então, 0,08, consegui aqui, vezes o comprimento real, 18,5, tá? Que a gente calculou aqui, ó, voltemos lá. A gente fez uma somatória, ó, aqui, ó. Ok, não veio do nada. A gente tirou da planta do projeto. 18,5 mais 8,7, que eu calculei nos slides anteriores, que é a perda de carga localizada. Aqui, ó. Ok? Então, 18,5 mais 8,7, 27,2 vezes 0,08, eu tenho aqui a perda de carga total no recalque, é 2,176 metros. Ok? Só para comparar, né, essa é a equação do ferro IPO e sal, tá? Para tubos hidraulicamente lisos, tipo PVC e cobre, 8,63 vezes 10 a sexta, vezes a vazão elevada a 1,75, vezes o diâmetro elevado a menos 4,75, sendo, né, o J em kPa por metro, 1 kPa é 0,1 metro de coluna d'água, a vazão em litros por segundo e o diâmetro em milímetro. Então, é umas unidades bem diferentes aqui, só para comparar, tá? Então, só para a gente verificar, tá? Substitua a vazão em litros por segundo, então 0,71, e o diâmetro em milímetro. Faço o cálculo, tem 1,0787 kPa por metro, então a perda de carga convertendo é 0,10 metro por cada metro. A gente tinha encontrado anteriormente o valor de 0,10, 0,08. Né? Então é muito próximo, então eu vou considerar como ok. Tranquilo?